Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo super interessante, especialmente pra você que tá investindo em ações que pagam dividendos, acha que essa é uma boa estratégia e tá formando uma carteira previdenciária. O que é uma carteira previdenciária, Bruno? Pô, é uma carteira que você monta hoje, quando você é jovem, quando você tá trabalhando, pra que lá na frente você consiga viver dos seus investimentos e não precise depender de aposentadoria nenhuma, não precisa depender de Estado, não precisa depender nem de trabalhar. Você pode simplesmente ficar sentado no seu sofá, recebendo proventos, recebendo dividendos e usando aquela grana para viver, beleza? E aí qual que é a grande ideia? Obviamente, né, desde cedo você precisa encontrar empresas saudáveis que paguem bons proventos e ou também que não só paguem bons proventos, mas também tendem a melhorar pelo menos esses proventos ao longo do tempo. Esse seria o melhor cenário. Empresas boas que já pagam bons proventos e que ainda vão pagar mais, tá? A gente sempre tenta buscar e encontrar esse tipo de empresa. E aí a dúvida que fica, beleza, Bruno, como é que eu faço para encontrar boas empresas saudáveis que paguem dividendos? É só eu olhar dividend yield por aí? Não, aí que tá o grande erro. Se você for lá em qualquer tipo de site e filtrar assim por empresas com dividend yield alto e sair comprando aquelas ações, muito provavelmente, você vai ter empresas boas, né? Porque, enfim, se você for comprar todas as empresas com dividend yield, hora ou outra você vai encontrar uma empresa boa, mas você vai colocar para dentro do seu portfólio empresas que não são saudáveis, ou que pagam dividendos de forma extraordinária, que não é um negócio interessante para uma carteira previdenciária, pagar só uma vez a cada, sei lá, 5 anos, ou você vai encontrar empresas que na verdade estão pagando os dividendos que a gente chama de dividendos não saudáveis, que são dividendos que ela está distribuindo, mas ela está queimando caixa para isso. E isso não é perene. Se uma empresa fica sem caixa, ela falha, ela morre. E aí acaba. E você não quer isso, obviamente, tá? Então hoje eu vou te ensinar aqui como você faz para encontrar empresas que pagam dividendos saudáveis. Então fica até o final do vídeo, se puder, comente aqui qualquer coisa, porque isso ajuda muito o YouTube a divulgar meu canal. O algoritmo funciona dessa maneira, ele olha os comentários, ele olha os likes e ele divulga o canal conforme mais comentário, mais like. Então se você quiser me ajudar, por favor, comente assim, obrigado Bruno, valeu pelo vídeo. Top, um emoji, comentou qualquer coisa. Juro, não vai te dar trabalho nenhum, você vai gastar 2 segundos fazendo isso e você vai me ajudar imensamente. Beleza? Imensamente. Tamo junto, vamos pro vídeo. Bom, como eu falei, receber dividendo é muito interessante, especialmente se você está construindo uma carteira de renda passiva, ou também chamada de carteira previdenciária, mas cuidado, não basta só investir em empresas olhando dividend yield, você deve investir em empresas que pagam dividendos saudáveis. E aí, para isso, tá, você tem que olhar para o indicador chamado fluxo de caixa livre, ou em inglês, Free Cash Flow. Bruno, como assim? Ninguém nunca me falou isso, por isso que eu estou te trazendo esse vídeo. E se alguém falou, por favor, continue no vídeo mesmo assim. Basicamente, o que é o fluxo de caixa livre? É o dinheiro que sobra após a empresa investir em seu próprio negócio. Como que é a fórmula do fluxo de caixa livre? Você pega o fluxo de caixa operacional das operações da empresa, tira as despesas de capital, isso tudo vai ser o que sobrou para a empresa depois dela investir no seu próprio negócio. Tá. Ah, Bruno, eu não sei calcular tal. Não precisa, você tem plataformas que vão calcular isso aí para você. Se você quiser ir além, depois fazer seus próprios modelos, aí você entra um pouco mais em detalhe o que são as despesas de capital. Mas saiba que essa fórmula existe. Então, basicamente, ela pega tudo da operação, tudo da parte de investimentos, tá? E aí ela, tirando, né, fazendo essa conta, você chega no fluxo de caixa livre, que é o que sobrou para a empresa. E aí, a partir desse indicador, que você vai verificar se a empresa é saudável ou não para pagar os dividendos. Por quê? Eu vou dar um exemplo mais à frente, mas já quero até dar um spoiler. Entenda, uma empresa que não gera caixa, o que é gerar caixa? É ter grana, vamos colocar dessa forma básica, tá? É gerar grana com o seu negócio, tá? E aí ela colocar essa grana como se for, pega um cofrinho, aí você coloca a grana no cofrinho, tá? Se uma empresa vai lá, faz sua operação, reinveste nela mesma, paga o que deve, tudo mais, e continua com caixa, ou seja, consegue ainda ter grana, e guarda naquele cofrinho, ok se a empresa pegar um pouquinho daquilo e dá para os acionistas, certo? Então, sei lá, gerei 1.000, dei 500 para os acionistas, fiquei com 500 ainda no meu cofrinho. Super saudável. Você vai passar o tempo, vai gerar cada vez mais caixa, vai distribuir e assim o mundo vai girar. Agora, imagine se eu vou lá, eu não gero fluxo de caixa livre, ou seja, eu queimo caixa e mesmo assim eu chego para você e falo, toma aqui 500 para você. Aí você fala, pô Bruno, mas no seu cofrinho não tem nada. E pelo contrário, tá no vermelho ainda. Você está precisando colocar, você está queimando, vamos colocar assim. Você está tirando o que não tem. Como é que você está me distribuindo esse tipo de dividendo? Aí que é o problema. Ou a empresa está se endividando, tá, para pagar proventos, ou ela está queimando muito caixa para pagar proventos. Isso não é saudável. Ah, mas uma vez ou outra a empresa fez isso e depois ela ficou saudável. Beleza, aí ok. Só que imagine se a empresa faz isso de uma forma constante e não saudável. Pode chegar em um momento que essa empresa vira uma insolvente, né? Ela acaba não pagando as coisas que ela deve, e aí ela vai para falência.
E você não quer isso. Você não quer ter empresas na sua carteira previdenciária que vão à falência. Até porque você está acumulando ao longo do tempo cada vez mais ações daquela empresa para receber dividendos. Você não quer acumular ações de empresas, né, que vão à falência e depois parem de pagar dividendos e aí todo o seu capital é jogado no lixo. Vamos colocar dessa forma. Beleza? Então aqui, como eu falei, imagina uma empresa que possui 1.000 de fluxo de caixa livre e distribui 500 proventos. Saudável. Ainda sobrou 500. Agora, imagina uma empresa que possui FCL negativo e ainda assim continua pagando os proventos. Algumas empresas fazem isso, tá, na bolsa. Eu não vou mencionar os nomes, mas algumas fazem, ou já fizeram. Se endividam para pagar proventos, queimam caixa para isso e aí falam, ó, pro mercado, vou pagar um dividend yield extraordinário aqui de 20%. Aí você vê, na verdade, foi um pagamento não saudável. Tá o erro aí, as pessoas podem correr ao erro, ao olhar só pro dividend yield. E aí, de novo, a gente quer dividendo constante por muito tempo. Para isso a empresa não pode quebrar, tá? Ou seja, não pode sobrar caixa. Tem até uma frase interessante que chama Cash is king, ou seja, o caixa é rei. Sem ele você não é nada. Então você, no fim das contas, tem que se preocupar, quando você está montando uma carteira previdenciária, em empresas geradoras de caixa. Empresas que geram caixa vão conseguir gerar renda de forma constante por bastante tempo, e não o contrário, tá? Fique com isso na cabeça. E aí eu coloquei aqui um exemplo, tá? De Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma empresa que gera bastante caixa, tá? É uma empresa que é bastante lucrativa e é uma empresa que distribui bastante dividendo. Então, olha só, nos últimos 12 meses, 8,81% de yield. Qual que é o projetado? Tá? Mais de 10%. Ou seja, não só distribuiu 8,81%, mas vai projetar para distribuir mais de 10%. Ou seja, dividendo super, super atraente. Ah, Bruno, mas como você sabe isso? Porque eu procuro empresas que pagam no mínimo 6%. Então, se paga de 6 para cima, tá ótimo. Se paga de 10 para cima, tá melhor ainda. Tá? De novo, banco, setor resiliente, lembra que eu comentei no vídeo ontem, né? Setor BEST, então dentro dele, né? Bancos, energia, saneamento, seguros, telecom. Banco do Brasil está dentro do B ali, em bancos, então é um setor resiliente. Empresa grande, com bastante cliente, com uma carteira de crédito menos arriscada que os outros bancos. Isso ajuda, né, na lucratividade do banco. E veja só, o fluxo de caixa livre por ação, 5,57. Olha o FCF Yield, né? O Yield, 16,09. Ah, Bruno, como que eu interpreto isso? Basicamente, olhe dessa forma. Quanto maior esse número, melhor. Aliado a toda a outra análise que você fez, né, de uma empresa resiliente, uma empresa lucrativa, que distribui proventos consistentemente, que paga de mais 6% de dividend yield nos últimos meses, tá? Todo esse tipo de análise que você precisa fazer, e aí eu uso a plataforma GF para me ajudar nesse sentido, você pode fazer sozinho se quiser, ou pode usar a plataforma também. Tente sempre olhar para esses dois indicadores. Pô, esse número aqui é alto, tá aumentando, esse número aqui tá caindo, qual que é o grande problema? Se esse número aqui for negativo. Se esse número for negativo, significa que muito provavelmente a empresa não está pagando dividendos de forma saudável e está queimando caixa para isso. Ah, Bruno, mas se ela fizer isso uma vez tem problema? Cara, tente fugir, tente não ter dor de cabeça. Eu penso assim, eu quero ter menos dor de cabeça quando eu invisto nessa carteira previdenciária. Então eu tô buscando empresa sólida mesmo. Empresa grande, empresa que paga, tá? Se você quiser correr o risco, corra. Mas assim, não acho que faz sentido. Ah, Bruno, mas aqui é uma carteira de oportunidade, eu tô vendo. Aí beleza, se é uma carteira de oportunidade para você ver ali algum ganho de capital, ok. São duas coisas separadas. Para uma carteira previdenciária, eu estou buscando sempre empresas que geram caixa e paguem proventos de forma consistente. Beleza? Se você quiser, você pode acompanhar meu canal aqui, ver meu quadro prático, né, do Viver de Renda, que aí você vai saber quais empresas de fato eu estou comprando para minha carteira, quanto que eu compro, quantas ações eu tenho. Eu mostro isso de forma totalmente pública, beleza? Minha grana real aqui no trabalho. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, porque isso ajuda muito. E a gente se vê 8h15 todos os dias aqui. Valeu, fui!